Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Medicina Ilimitada. Esse podcast que trata dos bastidores da beleza da medicina. E hoje a gente vai falar sobre a teimosia, sobre a ousadia, a perseverança e as surpresas da vida. E como a medicina pode ser versátil. Hoje a gente vai falar sobre médicos que mudaram o rumo das suas histórias e tentaram empreender. E para ajudar a gente hoje aqui, eu estou com o Guilherme Said, vai ser o meu co-host. Co-host, vixe, que coisa chique. Gostei, viu? Tá ótimo, tamo junto. Guilherme é meu amigo, meu mentor, meu professor. Inclusive, ontem me matriculei para o MBA de Gestão de Clínica de Saúde. Legal. E ele é o coordenador lá na FB Uni. Obrigado, Guilherme, por eu ter que agradeço, vindo, Douglas. Eu que agradeço, doutor. Valeu, que é isso. E, bom, meus convidados dispensam comentários, né? Até porque a gente já está aqui há mais de meia hora conversando. E aprendendo demais, né, já era para ter gravado faz tempo. Mas a ideia de trazer esses dois hoje é exatamente isso, né? Mostrar a história do Diogo e do Thiago. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. O Diogo, a gente se conhecia de amigos em comuns, de pacientes em comuns. E quando a gente já... Legal. De amigos que, pô, você tem que conhecer o Diogo, você tem que conhecer, pô, a Fernanda. Todo mundo diz isso, Todo mundo diz isso. Não, a frase do Flávio. Abraço, Flávio Delefeu. Cara, quando você conhecer o Diogo, vocês vão dominar o mundo. Legal. Bem dizer o Pink e o Cérebro. O Pink e o Cérebro. E a sensação que eu tive quando eu conheci o Diogo foi que eu o conhecia há muitíssimo tempo. Né? Então foi um grande presente, é um grande presente ter você aqui. E o Thiago, uma grande surpresa, né? Um cara, um gentleman, realmente um cara de uma educação maravilhosa, um cara que trouxe e vai trazer hoje para a gente um conceito completamente novo de empreender, um cara que errou muito e o cara que está acertando hoje com a IDUM, né, com a sociedade entre vocês. E sempre que a gente fala do Medicina Ilimitada, a gente fala de médicos ilimitados, a gente fala de algo que é o chamado, né? Que a gente acredita, eu pessoalmente acredito que a medicina é um chamado, não é um comércio. É verdade. Né? Então, o que eu gostaria de saber para vocês, de perguntar para vocês é como foi o chamado, né? Como foi o que foi que fez vocês serem médicos e como foi a caminhada de vocês até hoje. E muito obrigado mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Medicina Ilimitada. Fiquem à vontade aí, a casa de vocês. Vou começar aqui rapidinho, que eu falo rápido, que o Diogo já entra. Né? Muito obrigado aí pela oportunidade, Douglas, Guilherme, Diogo aqui. E boa noite, primeiramente. E uma coisa que eu queria só colocar aqui, você falou que já aprendeu com a gente, mas na verdade, em meia hora de papo aqui antes, eu já aprendi muito com o Lover. A gente estava falando de Chile e eu estou descobrindo aqui as versatilidades que você tem, muito, muito legal. Obrigado. Meu nome é Thiago Alves, eu sou mestre de formação, eu me formei aqui em Fortaleza. Depois da faculdade eu comecei a empreender, mas aí realmente no mundo físico aí, com clínicas de saúde. Fiquei 5, 6 anos nas clínicas, quando eu arrendei ela para um plano de saúde aqui do Ceará também. E aí fui para um outro ciclo em São Paulo, quando eu fui fazer um mestrado em economia lá no INSPER, que eu tinha essa paixão por economia, sempre gostei muito de estudar sistemas. E aí eu entendia... Estudei muito sistema corpo humano e doenças, mas queria saber um pouco mais sobre o sistema sociedade, né? E via na economia a possibilidade disso. E foi pela paixão, digamos assim. E lá conheci também um Diogo de Fortaleza, intermédio de alguns amigos. Acabamos aqui, o Diogo já estava com a ideia da IDUM, já estava até encaminhado. E eu fui tentá-lo ajudar, tanto obviamente, com o que eu podia, com disposição, trabalho, filosofia, conhecimento. E tá aqui junto, né? Que isso daí eu acho que talvez é uma das coisas mais importantes. Né? Ele saber que ele tem ali uma pessoa para estar ajudando na hora do... Para confiar. Pra capar. E sociedade é um casamento, né, cara? Sim. Assim, é um casamento que às vezes dá muito errado. Então, eu não gosto de comparar a sociedade e casamento, porque, graças a Deus, sou muito bem casado e somos, né? Foi uma das coisas que foi a grande aposta que eu fiz na minha vida e deu super certo. Também. Beijo, Fernanda. E realmente, assim, eu não gosto de comparar a sociedade, porque eu errei tanto com sociedades, cara, que
eu não gosto de fazer essa comparação. Todo mundo fala que sociedade de casamento. Para mim, não é. É um contrato. Na verdade, é um contrato. E o contrato tem as suas cláusulas. E muitas vezes não é fácil você cumprir todas as cláusulas. E é um desafio. Claras, né? Não são claras muitas vezes, né? E eu gosto, já pegando o gancho do Thiago aí, primeiro agradecendo o convite, é uma satisfação estar ao lado de pessoas que são admiradas e que são referências em suas áreas, né? Então, tá aqui para mim é um privilégio, como o Dover falou, por amigos intermédios, cara, se você conhecer o Dover dali, aquele papo vai sair alguma coisa. Então já tá nascendo alguma coisa, então esse momento aqui para mim eu acho que já é fruto dessas conexões. E aí, já pegando o gancho, acho que sociedade, eu gosto muito da frase, duas frases eu acho que traduzem bem o que é sociedade. Se quiser ir longe, vá junto, se quiser ir rápido, vá só. Então, eu acho que se você quer trilhar longos caminhos, né, sólidos, inevitavelmente você vai ter que construir com pessoas. E outra frase que né, mais importante do que a guerra é quem estará ao seu lado na guerra. Né? Então, ter pessoas que fazem contraponto, que fazem ali... Que complementam, né? Que são complementares na sua visão, né? Não existe certo e errado. O que eu falo é que no empreendedorismo existe tomada de decisão. Né? E todo mundo tem que estar alinhado sobre a tomada de decisão. E aí, falando um pouquinho sobre o tema... Sobre a sua história. Sobre o chamado. Né? Isso. Então, quem é o Diogo? O Diogo é um filho de uma professora da prefeitura de Fortaleza, que, para mim, meus pais são muito referência, mas eu tenho como muita referência meu bisavô, né, Cristino Castro, que tem uma cidade no Piauí com o nome dele. Né? Então, meu bisavô abriu por recursos próprios toda a estrada de Floriano até a cidade que hoje leva seu nome, que é Cristino Castro. Foi um empreendedor por natureza. Né? Teve vários negócios. Infelizmente, quebrou na Segunda Guerra Mundial, exportando algodão. Meu avô também era exportador de algodão, viu, cara? Então, eu me reconheço muito. Porque o Ceará e o Piauí foram grandes referências na produção de algodão. Mudando completamente aqui. Então, meu bisavô, ele me inspira muito, assim, pelo seu empreendedorismo, né? Por uma época que não tinha nada ali. Meus pais também. Né? Minha mãe foi fazer faculdade aos 40 anos de idade. Né? Depois do meu pai empreender e ter uma caminhada ali de insucesso. Então, assim, eu digo que eu sou fruto dessas duas características, né? Da persistência e da resiliência da minha mãe e do sangue empreendedor do meu pai e do meu bisavô. Então, esse é o Diogo. Eu digo que a saúde e a tecnologia, elas sempre caminharam junto de mim. Então, eu morei no interior do Piauí, em Floriano. Ganhei um computador quando eu tinha ali 9 anos de idade. Naquela época, estavam saindo ali um 386. 386. Né? Vou nem dizer quando foi que eu comprei meu primeiro 386, para não parecer velho aqui. DX2, 66 MHz. Olha aí, cara, não vamos contar a nossa idade aqui, isso aí não vamos denunciar. E aquilo dali para mim foi um marco, né? Assim, e ali eu comecei a estudar ali algumas linguagens de programação e ali começa a minha paixão pela tecnologia, ali muito pequeno, né, na cidade interior do Piauí. E a medicina, e aí a questão do chamado, né, ela vem na minha vida, eu digo, como uma saída para eu me conectar ao esporte. Então, eu sou mestre do esporte, de formação, né, mas meu sonho era ser jogador de futebol. Eu até jogava mais ou menos bem. Né? Ainda joga hoje, Diogo? Não, porque eu... Assim, jogo praga, né? Tô brincando. Eu joguei categoria de base, né? Mas machuquei na época que não tinha ali no meu segundo grau. E aí, o que é que eu vou fazer? Né? Não dava mais para ser jogador de futebol. Né? E a medicina, ali teve algumas coisas... Dr. Mauro Fuzic é um ortopedista que eu me inspirei desde
na minha graduação, ele foi médico do Sumov. Né? Sumov. Eu joguei no Sumov, tá, cara? Então, eu joguei acompanhado do Sumov. Mas a gente tem 2 jogadores de futebol. Era o melhor time do Brasil. Era fraldinha, fui fraldinha do Sumov. Então, o Dr. Mauro Fuzic era médico do Sumov. E eu tive a grata surpresa na faculdade, né? Antes da graduação, eu disse, poxa, já que eu não vou ser jogador, como que eu me aproximo do esporte? Né? Então, o Dr. Mauro foi uma pessoa que sempre me inspirou. Então, ele era a minha referência. E aí, falando do chamado, tem um livro que eu gosto muito, que é do Joseph Campbell, chamado O Herói de Mil Faces. Né? E ele fala que a jornada do herói, e eu brinco que o herói empreendedor, ela sempre tem a figura da zona comum e a zona de desconforto. Então, o chamado é quando você transita nessas duas áreas. Né? Então, meu mentor ali na medicina foi o Dr. Mauro, né? Que eu tive como referência. Depois veio meu futuro sócio, Eduardo Guedes. Se ele estiver nos ouvindo aí, grande abraço, um amigo, Eduardo, irmão, uma pessoa que eu tinha como referência. Eu conheci o Eduardo, né, antes de entrar na residência de ortopedia. E aí, a zona comum e o chamado para a medicina, e aí, eu não sei o que os participantes têm de crença, eu digo que foi realmente um chamado divino. Eu morava com meu avô, que era militar, e no ano que eu passei para a medicina, eu também passei para o IME, e aí meu avô faleceu uma semana antes de eu tomar essa decisão, morava com ele, e num evento com uma tia minha que era espírita, ali a gente já estava rezando o texto todos os dias, ela virou para mim e falou assim, sua missão é ser médico. Então, esse foi o primeiro chamado para a medicina. E aí eu entendi que a minha missão naquele momento era ir para a medicina e seguir aquilo, mas fazer o quê, né? Então, o Dr. Mauro foi uma grande referência, depois eu conheci o Eduardo, foi o que me guiou para me tornar cirurgião de ombro. E aí, falando um pouco do empreendedorismo, como a gente termina empurrando, né? Eu sempre tive, aí já ligando alguns pontos, o segundo chamado ao empreendedorismo, eu sempre tive o inconformismo com algo que eu não acreditava fazer sentido. Então, tem uma das mentoras que nos acompanha aqui na Itum, que é a Fabiana Salles, que é uma mentora Endeavor, que ela criou uma empresa chamada Gesto, que foi vendida para a DASA, que ela tem até, quem quiser assistir, tem um evento chamado Day One da Endeavor que ela fez, que ela diz assim, o empreendedor, ele sempre vai dizer, dá para fazer melhor. Então, eu sempre tive dentro de mim, assim, o que dá para fazer melhor, né? Então, fui empreender na ortopedia, porque eu acreditava que dava para fazer melhor na ortopedia, na medicina do esporte, aí foi quando a gente abriu a clínica de ortopedia. E aqui no meu última jornada empreendedora... Última não, né? Aqui eu estou agora, nesse momento. Até agora. Né? Última não, porque pelo que eu tô vendo vai longe, né? Eu acredito que dá para fazer melhor. Então, e aqui eu tive vários mentores e estou ancorado e alicerçado por pessoas como o Thiago, e tem sido muito mais do que onde a gente vai chegar, é a jornada. A viagem, né? Então, assim, tem sido muito prazeroso, tem sido de grande descoberta. Então, esse tem sido o meu chamado e essa é a minha missão que eu tô empenhado agora, sabe? Mas além de empreender, que eu sei que vocês empreendem, vocês também têm uma veia de gestão, né? Então, a economia vem talvez nesse aspecto, né? Teu também, como MBA e sendo professor de MBA também. E como gestor também. Isso aí já tem que convidar para ele ser professor do MBA em gestão de clínicas. Trazer um empreendedor como o Diogo, o Thiago, né? Para eles poderem compartilhar esse conhecimento, esse chamado, né? O Joseph Campbell, aí eu recomendo que todo mundo leia. Poxa, a história é fantástica, a teoria é fantástica, né? Você recebe ali um chamado lá no início e a gente fica na dúvida. O empreendedor tem muito isso. Peraí, eu vou ou não vou, hein, Diogo? Será que eu vou? Será que eu não vou? E o padrão do herói poxa,
Eu vou. E aí, quando ele vai, né, ele encontra os mentores, ele encontra ali os problemas, pessoas que ajudam, pessoas que atrapalham, e chega uma hora que, o empreendedor tem muito isso, né? Chega uma hora que ele está ali no fundo do poço, poxa, e agora? Esse negócio... Várias horas. Me fala, várias horas. Para o empreendedor chegam várias horas. Peraí, eu vou ou não vou, gente? Agora eu tenho que trazer um outro investidor. Eu passei muito por isso. Poxa, e agora? Acabou o dinheiro, um exemplo. Eu tenho que trazer um outro investidor. Aí eu não vou parar, não. O empreendedorismo, a gente tem muito isso, né? Eu vou até o final. Eu vou até o final. Pegando esse gancho, é isso aí. Tem isso, né? Demais. Porque muita gente confunde, né? O empreendedor, claro que o empreendedor um dia vai gerir seu próprio negócio, né? Mas qual é ou não, é. Ou não, né? Mas assim, existe uma diferença de chamado do empreendedor para o gestor, né? Sim. Sim, já como professor de administração, de gestão, qual é a diferença aí entre empreender e gerir? E a gente vê muito isso, né, pessoal? O empreendedor, ele arrisca, né? Ele inova, como você falou, Diogo. Ele considera que pode fazer melhor. Então, ele arrisca. Ele é o cara do risco, é o cara né? Que vai para cima, que vai empreender, que vai inovar. Empreendedorismo tem muita relação com inovação. Se eu quero fazer melhor, eu vou inovar de alguma maneira. Então, eu vou para cima, eu vou inovar, eu vou implantar, assumir o risco, muito bom, eu vou assumir um risco. E o gestor ou o executivo, ele não quer assumir esse risco. O que também não está errado, não tem certo nem errado, é perfil. Claro. Eu tenho o executivo, o gestor, que vai ali organizar os processos, as pessoas, ajudar, apoiar o empreendedor na construção e na expansão daquele negócio. Vai preparar o terreno. Né? E ainda tem o intraempreendedor, né? Que muita gente não sabe o que é o intraempreendedor, que foi o meu primeiro livro lá atrás. Eu sou um executivo que sou um empreendedor também. Eu sou um gestor que tenho esse viés da inovação, que quero empreender, inovar dentro de uma empresa que ok, não é minha, mas eu tenho um perfil de empreendedor também. Esse perfil é mais difícil, viu, gente? O intraempreendedor, ele é uma mescla do empreendedor com a capacidade de execução e de gestão. Então, ele empreende dentro de uma empresa que não é a dele. Agora, o intraempreendedor, ele muitas vezes não tem coragem de arriscar, de criar um negócio do novo. Ele quer empreender e inovar dentro de uma empresa em que ele está atuando, que também é uma possibilidade, né? Eu li um livro interessante uma vez também, sobre... Não sei se você já ouviu falar do mito do empreendedor. Em inglês é The E-Myth. Sim. E ele coloca 3 personalidades lá. Tem a personalidade do empreendedor por si, que a gente já falou, do cara que vê macro, do cara que corre riscos, mas talvez o sonhador também. Sonhador, sim. Mais sonhador, né? A figura do... Me identifico com isso. A figura do gestor, que já coloca tudo em caixinhas e tal, e quer ver o negócio organizado, e a figura do executivo, o cara que está trabalhando, né? E que no caso de muitos empreendedores, você começa, obviamente que você começa ali no pé de fábrica, digamos assim, trabalhando. Né? E como há necessidade do empreendedor entender que todo dia ele tem que trabalhar para pensar na empresa. Né? Trabalhar na empresa, mas pensar sobre a empresa. Sobre a empresa, né? Como é que eu posso expandir a empresa, inovar mais, né, Thiago? Perfeito. Legal isso. Muito legal, muito legal. Do gancho aí, já que estamos... Foi um recado pra mim, cara, isso aí? Se a carapuça civil, né? Tem outro livro que eu gosto muito, já complementando aí, que é do Ray Dalio, chamado Princípios. Né? E ele fala qual que é a diferença, né, do sonhador para o empreendedor, que ele chama lá de formatador. É a capacidade de executar. Então, vou dar um exemplo, como eu estava falando, meu pai que me inspirou muito. Meu pai era um grande sonhador e ele empreendeu e teve sucesso em algumas empreitadas, outras não, né? Mas a capacidade, ele dizia, a gente morava em Brasília, ele dizia, eu vou montar um restaurante no lago. Eu disse, tá, pai, mas como? Então, eu disse, não, então assim, a capacidade do formatador, segundo o Ray Dalio,
é a capacidade dele quebrar o sonho em etapas. E executar bem com assertividade, né? Então, já pegando o gancho aí do empreendedor e do gestor, eu já me vi em algum desses chapéus ali. Legal. Em algum momento da minha vida, né? Teve momento que eu na clínica era gestor, né? De um outro empreendedor, então, que dali me deu, então o negócio era de outra pessoa, eu estava gerindo para ele, e isso daí me deu Mas, na hora que o empreendedorismo pica a gente, a gente está falando aqui também para um público de médicos, Sim. Eu costumo comparar, não desmerecendo nenhuma das especialidades, é o radiologista, que está aqui nosso amigo Dover, e o cirurgião. O radiologista, eventualmente, ele não quer tomar o risco de operar, de ver o paciente ter o risco de morrer na sala de cirurgia. Já o cirurgião, o que nutre e o que dá felicidade para ele é essa adrenalina e essa imprevisibilidade de tomar o risco. Perfeito. Né? Então, e o poder de ação, né? Às vezes. Né? E o poder de ter calma no caos. Né? Assim, é o paciente morrendo e ele tem que ser o cara mais tranquilo na sala para tranquilizar e dar segurança a toda a equipe. Esse é o grande cirurgião, né? E para mim o grande empreendedor é aquele cara que toma risco e fica confortável no desconforto, né? Você sabe, semana passada, aliás, eu entrevistei não, bate-papo que foi com o Calil Feitosa e o Daniel Lima. E sobre medicina de emergência, então é exatamente isso, né? Você usou duas frases que eu usei, né? Que para eles a zona de conforto é o desconforto, né? E que eles estão gerenciando o caos, né? O médico emergencista é o gestor do caos, né? Vou pegar desse princípio que você falou, Diogão. Só colocar uma legal, que eu tava no internato, né, e a gente tinha um residente nervoso, eu tava só acompanhando, né, aquela figura ali tranquila do acompanhador, o residente nervoso, aí o médico olhou pra ele, homem, tem calma, não é o teu sangue não, cara. calma. Tenha nervos, tenha contento. O treinamento é esse, né? Inclusive, né? As etapas. E não à toa, os emergencistas são muito bons empreendedores, né? Eles gerem, os dois no caso, né? E cada um com seus cursos e tal, gerem muito bem, empreendem bem, né? Legal. Você falou do sonhador e de quebrar etapas. Isso aqui está sendo uma aula para mim, porque eu sou empreendedor, né? Tem o Farnizinho, a gente vai falar sobre isso. O Guilherme não sabia o que é Farnizinho. Né? Pessoal, Farnizinho, o que é isso? Vocês vão já aprender. Pois nós médicos também lidamos com essas diferenças culturais que enriquecem a nossa vida, né? Assim, quando eu fui para a medicina da família, né? Quando eu fui PSF na época, lá recém-formado, eu fui para um lugar que a linguagem era completamente diferente. O Ossinho Gostoso, Farnizinho, o Fervilhão, a Perseguida, com todo... Né? Então, o médico ele se adapta, inclusive, o osso do mucubu, as cruzes, né? É outra linguagem que também é bonito. Você aprender a se relacionar com isso, cara. Cultura, eu costumo dizer que foi aí que eu aprendi a ser médico, né? Quando eu estava nesse lugar que... quando eu ligava o ar-condicionado do meu quarto, que era quente, era no interior do estado do Ceará, a geladeira desligava porque a energia era tão pouca que era insuficiente para dois aparelhos, então eu escolhia ou tinha água gelada ou tinha ar-condicionado, né? Quando eu não tinha Coca-Cola para beber, o lugar não tinha Coca-Cola para beber. Era um lugar muito, 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 muito distante naquela época, imagina, 22 anos. Cara, isso era Ubaúna, isso era interior de Coreaú. O meu pai. Cara, se o meu pai escutar isso, ele vai dar uma gaitada. Coreaú. Cara, foi uma das épocas mais interessantes da minha vida, confesso. Assim, eu graças a Deus consegui, né? Eu era o único médico de 9.000 pessoas, né? Naquele lugar que nenhum médico queria. Já era médico. Aquele lugar que ninguém queria ir porque o prefeito não pagava, né? Tinha essa fama. E graças a Deus eu consegui ter o povo comigo e a única vez que meu dinheiro atrasou, as pessoas foram reclamar com o prefeito. Então, assim, sensacional. Cara, foi um aprendizado de vida. Eu tenho muita saudade de Ubaúna, muita saudade. Eu aprendi a ser gente ali. Né? Talvez um pouco da minha trajetória, ela realmente
se enlace com o Ubaúna, porque eu aprendi a ser gente, sentir o cheiro das pessoas, legal. Gente, às vezes, muito pobre, né? E é importante, né? E outra coisa que eu aprendi hoje é que ele foi fazer residência no Chile. No Chile. Isso daí, sabia, né? Sabia não. A residência de radiologia foi no Chile, né? Foi quando 5 anos ele morou. Conheci a Fernanda, a gente foi pra lá, né? Muito pisco, então, né? Muito pisco, né? Cara, muito pisco. E aí, ó, o médico de sucesso, ou o empreendedor de sucesso, pra quem tá de fora, né, o público, olha aí, ó, já nasceu pronto, olha aí, ele tá bem, mas não vê o que é que a gente precisou trabalhar 5, 10, 20 anos lá atrás. Não tinha nem Coca-Cola. Não, cara. O Dover. Então, assim, a gente só vê o empreendedor de sucesso. Poxa, olha aí como ele tá bem. E o público acha, ele sempre teve bem. Meu amigo, vai escutar a história do Diogo aqui, do Thiago. O que é que eles passaram para poder chegar, né? Existe uma construção. Ninguém sabe o que é um Paranjana às 11 da noite. Essa é a coisa mais importante. Porque a jornada do herói é qualquer um de nós, qualquer ser humano do planeta. Ele passa por todos aqueles problemas. Ele chega ali no fundo do poço e depois ele se levanta. E as pessoas só veem... né? Isso é algo interessante, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, que é sobre, efetivamente, a mudança, né, de uma profissão que, em tese, traz um equilíbrio financeiro, uma estabilidade financeira, né, que há controvérsias hoje em dia, mas, assim, para a instabilidade que é empreender, né? Que empreender, você tá... Quantas conversas de, né, quantos amigos nós temos que quebraram várias vezes ou desistiram do empreendimento várias vezes. Normal, né? Normal no empreendedorismo. Normal. Você tem que estar disposto a isso acontecer. Isso acontecer. Porque isso, estatisticamente, é o mais provável. É o mais provável de acontecer. Normal, Mas aí, puxando esse gancho que você trouxe do sonhador que quebra em etapas, né? O primeiro passo é começar, né? É começar. Né? Começar, né? E aí, chamado, né? Como o Diogo fala. Né? Quando você começa, quando o empreendedor identifica o problema, identifica onde ele vai poder inovar, onde vai poder melhorar, aí ele, poxa, eu tenho que começar. E essa sempre foi, quando o Guilherme falou do MBA, sempre foi a nossa conversa, né? De, cara, é muito difícil começar, né? Como é que a gente... Né? Isso. Como é que vocês decidiram efetivamente dar o passo? Cara... Eu vou começar a empreender. Parece que é algo natural, mas chega um momento onde você lida com essa decisão, né? Como é que foi vou empreender. Como é que é isso? Como é que foi começar? No meu caso, terminou virando uma necessidade, né? Eu digo que é a pedrinha no sapato. Tem aquela hora que a pedra incomoda tanto que ou você tira a pedra do sapato, ou tira o sapato, ou você tem que resolver aquilo dali, né? Assim, a dor fica descomunal. Né? No meu caso, empreender, a minha primeira jornada empreendedora na clínica de ortopedia, eu sempre fui levado por isso, por essa sensação de se eu não fizer e alguém fizer, isso vai me gerar um desconforto, porque... eu tive a oportunidade de fazer e eu não fiz. Então, a primeira jornada que eu fui para abrir a clínica de ortopedia, eu tinha ido para os Estados Unidos, né, para Nova York, eu tinha conhecido um novo modelo ali de linha integrada de saúde, né, com ortopedia, com reabilitação, com academia, tudo numa linha de cuidado, né. Achei aquilo sensacional do ponto de vista de entrega de valor para o cliente e me incomodava muito eu não consegui de entregar isso para o meu paciente. Né? Então, quando foi que eu resolvi, de fato, empreender? Para mim, foi muito marcante. Então, existe eu digo que é a hora que alguém me empurra do precipício. Né? Então, quando foi a hora que eu resolvi pular? Eu tinha operado um paciente, a cirurgia tinha sido espetacular. O paciente estava numa reabilitação fora do habitual, já com 30 dias, com amplitude global. Normalmente, o paciente recupera 45, 60 dias. E aí, ele foi para uma reabilitação que eu não conhecia, e o fisioterapeuta, né, ou por desconhecimento, infelizmente, ou por uma formação inadequada, pôs toda a cirurgia a perder, né? E eu tive que reabordar aquele paciente. Olha aí. Né? E eu falei isso, fugir do meu controle, a possibilidade de eu entregar algo de forma integrada, num único ambiente, isso daí me causou
desconforto e aí vem de novo, dá para fazer melhor, né? E aí eu cheguei pro meu sócio, parceiro, eu falei, eu quero fazer algo nesse sentido. Ele falou, vamos junto, eu vou fazer com você. Ele já tinha empreendido numa outra clínica que não tinha dado certo, mas ele acreditou. E aí foi nesse momento que aí vem a hora de dizer assim, aí eu digo que é pro lado do precipício. Para pular do precipício, você não fica calculando, ou você faz carreira e pula, né? Ou não pula, né? Ou você vai embora, né? Então eu falei, agora vamos. Então eu e ele, eu peguei o apartamento da minha mãe e dei em garantia, né, do empreendimento. Ele deu o apartamento pessoal dele e pulamos, né? Então chega uma hora que incomoda tanto que você sente uma vontade de pular, né? Então eu digo que essa é a hora do dropout, né? Então você faz a virada mesmo, né? Exato. No meu caso, acho que é até um pouco interessante, que talvez, mas eu acho que vai ter também sinergias lá na frente, vai compatível aí com a sua história. Eu tive sempre um interesse acadêmico pelo mundo empresarial. Então, eu acho que eu começo pelo interesse acadêmico. Eu começo a me interessar por esses sistemas, como é que eu entrava em grandes empresas, tive a oportunidade de conhecer algumas grandes empresas durante a formação, depois de formado também, e eu ficava maravilhado. Como é que toda aquela complexidade tinha se formado, como é que eu poderia ter tantos processos em paralelo. Completamente diferente, né? Exato. E pra gente é diferente. E, ao mesmo tempo, primeiro, o sistema coeso, funcionando, com a cultura, com todo um funcionamento complexo lá dentro e fazendo coisas diferentes, incríveis, via a maneira com que grandes empresas conseguiam ter aquele jogo acontecendo lá dentro. Então, comecei por essa paixão. Durante muitos anos, né? Sim. Essas empresas continuam fazendo isso. Né? E continuou o sistema coeso funcionando e até hoje, quando eu olho, eu ainda fico maravilhado. Tá entendendo? Você sabe que a gente assiste coisa de gestão, da administração em si, e você olha e diz, poxa, como é que as peças se encaixam, né? E quando você conhece de perto, na verdade é o seguinte, são várias peças que não se encaixam e que várias pessoas chegam lá e o trabalho deles é exatamente isso, fazer com que as engrenagens... porque o fato é esse, né? Várias empresas, elas funcionam no final, mas o meio de campo, que o Said pode falar melhor aí pra gente, ele é extremamente complexo, né? E aí é onde as pessoas fazem total diferença, né? Onde você tem pessoas competentes, engajadas, talvez os intraempreendedores... Alguns que a gente precisa dentro da empresa, né? Eu preciso do executivo, eu preciso do gestor, a gente fala muito, e é fato. Eu preciso dos carregadores de piano. Tem uma parte da empresa, pessoas, que elas realmente carregam o piano nas costas. É fato. Eu preciso ter uma equipe operacional muito engajada e o empreendedor ali sonhando, né? Como a gente falou aqui. Eu preciso sempre ter alguém sonhando, olhando para o futuro. Pensando na empresa. Pensando na empresa. No sistema. No sistema. Olhando o sistema ali de cima, macro, e pensando, poxa, como é que eu posso expandir mais esse organismo vivo, né, Thiago? É um organismo vivo, né? A gente vê que é um organismo vivo com um sistema, com órgãos, e a gente pode fazer essa relação do corpo humano com uma empresa. Infinitos paralelos. Aí é interessante, né? Eu quero pegar a tua deixa com o que eu falei, porque aí eu acho que o médico, ele retoma, acho que eu vou até... Mas assim, na trajetória do médico, do ponto de vista, né, organizacional, ele sai de um microempreendedor, né, há 20, 30 anos atrás, onde ele era o empreendedor de si mesmo, ele é um cara que consultava, o que ele tinha que gerir era o consultório dele, sai dessa fase e vai, depois de alguns anos, a medicina te encaminha para ser um médico empregado, então ele perde essa capacidade de empreendedorismo e ele vai para a estabilidade, que é interessante. Vai ser gestor de um hospital ou gestor de uma clínica. Aí onde é que eu quero chegar? Porque é o seguinte, depois do médico empregado, a gente passa por uma fase da história da medicina, pelo menos que eu vivi,
que o médico ele nem é empregado, nem é empreendedor, ele está aqui funcionando sob demanda, ele não é um profissional liberal raiz. Não é. Né? Porque ele não comanda os seus honorários, ele não comanda o seu tempo de trabalho, quem comanda talvez é um operador de saúde, quer que seja, não é o momento de criticar o sistema de saúde agora, mas agora... Agora não, né? Agora não. Salta aqui, meu amigo, é só um não vou falar nada, não vou falar nada. Vamos falar daqui a pouco. Mas aí o médico, ele passa a ser o que ele realmente é, porque o médico é o centro do cuidado, do ponto de vista... não, o centro da necessidade... O centro do cuidado é o paciente, sempre, estamos de acordo com isso. Mas o elo forte da cadeia do sistema é o médico. E aí, eu venho falando disso há mais ou menos uns 6 anos, que o médico ele retoma o seu protagonismo dentro do macro da saúde e passa a ser gestor. E ele passa a ser uma figura não só tecnicamente admirável, mas também do ponto de vista de gestão. A minha pergunta para ti é, como é que você vê a retomada de médicos que são tecnicamente muito bem formados, são líderes como referência em suas especialidades, e eles retomam a gestão para si. Eu até tenho algumas teorias de por que o médico faz isso e por que ele é tão bem sucedido nessa gestão. Mas como é que você vê, como gestor puro, né, a tomada desse papel de gestão do médico? Né? Então você vê, por exemplo, né, grandes empresas de médicos, a Mil, por exemplo, com o Bueno, né? A Unimed é lida por médicos, que é uma empresa de sucesso, ninguém pode dizer que não é. Né? Então, como é que você vê a tomada da gestão por técnicos completamente diferentes, né? Ou não educados para aquilo. Não né? educados, para isso. Mas, gente, vocês falaram aqui também sobre isso, mas a gente vê muito essa pedra no sapato que o Diogo falou. Às vezes você tem ali um médico, a pedra no sapato, as possibilidades acontecendo e ele chega ali numa posição, poxa, ou eu vou ser gestor ou o que é que eu vou fazer da minha vida? Acontece muito isso. Às vezes eu me pergunto se para muitos não é a alternativa viável. Sim. Mas não é o que eu vejo do ponto de vista prático. Na verdade, o que eu vejo são excelentes médicos, excelentes técnicos e, como eu falei, líderes em suas especialidades, cara, que se dão muito bem do ponto de vista financeiro e com o paciente. E ele, ao que eu vou tentar aqui... Ele muda, né? É isso, Douglas? Ele muda a visão, inclusive, dos stakeholders que estão dentro do hospital, porque olham para ele com admiração técnica e dizem, eu vou seguir esse cara. Talvez seja isso, não sei se... E busca de qualidade de vida também? Não sei, viu, Thiago? Porque, assim, você atuar como executivo... Ela pensa. Porque atuar como executivo hoje, você vê a Fernanda Colares, diretora do Hospital da Unimed, uma grande pediatra, super admirada. Mas ela foi vendo, né? As pessoas foram vendo e ela foi vendo que ela tinha um perfil para ser gestora. E as pessoas começaram, poxa, Fernando, você tem um perfil e ela conseguiu desenvolver esse perfil, ela conseguiu trabalhar esse perfil e hoje é uma grande gestora, né? Existe isso também. Porque é fato. Tem médicos que não conseguem ser grandes gestores e eu já trabalhei com alguns. Eu não conseguiria ser gestor. Pois é, eu trabalhei com alguns. Ele foi colocado... Sou sonhador, pois é, mas assim, ó... Sou empreendedor, ele não foi, gestor. Pois é, ele foi colocado... Eu vivi com alguns. Ele foi colocado para ser gestor. Amigo, você vai ter um salário de gestor, você vai precisar gerenciar junto comigo, empreendedor, né? O meu hospital, mas ele não conseguiu desenvolver-se como gestor. E acontece isso também. Tem gente que consegue, tem gente que não. Ou seja, perfil também, né? Eu acho que é importante a gente... olhar, e como tem muito médico nos assistindo, eu gosto de ver, como eu vim da medicina do esporte, sempre com um olhar ali de times, né? Sim. Nenhum time tem 10 atacantes, né? Então, um time ele precisa de um bom atacante, de um bom meio de campo, de um zagueiro e um goleiro. Se todo mundo nascer querendo ser atacante, você não forma bons times. Isso é na vida, isso é no empreendedorismo, isso é em qualquer lugar, né? Tem um outro livro que eu gosto, que é o Coach de $1 trilhão, que é do Bill, sobre a vida do Bill Campbell, né? O Bill Campbell ele foi um grande mentor do Eric Schmidt, foi CEO do Google, foi mentor do Anders Horowitz, que depois fez a Netscape, né?
Sim. que tem um livro sensacional que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Sim, eu li esse livro, então, muito bom. Para todo empreendedor, eu acho que esse livro... Tinha que ler, né? Tem que ler. A vida fácil do empreendedor, né? Para dizer o... Depois tu passa aí, por favor, a lista né? dos livros. Capa preta, né, Diogo? Isso é interessante que a gente deixa no eu digo que acessar, né? empreender, de novo, voltando que nem um cirurgião, é que nem você fazer cirurgia sem estudar anatomia. Você pode ser habilidosíssimo, ter o dom para fazer, mas se você não estudar a técnica, você não vai dar o máximo da sua performance. Isso é na vida do empreendedor também, né? E aí, pegando o gancho do Said, eu acho que existe uma falha muito grande, né? Não é fazendo aqui o, né, do MBA, mas eu acho que o médico, ele é colocado dentro de caixas, ou ele vai ser cirurgião, ou ele vai ser radiologista, mas todos terão que gerir uma carreira como intraempreendedor né? ou como profissional autônomo. Ele vai ter que abrir um CNPJ, ele vai ter que emitir nota, então ele não sabe do simples, ele não sabe lucro presumido, ele não sabe regime de tributação, nada. Então eu acho que existe uma falha muito grande já de formação de base. Né? Na faculdade isso não é ensinado, então aquilo que você não aprende, você não coloca no radar para querer ser. Né? E então eu vejo com uma lacuna de conhecimento ainda muito grande das faculdades de medicina, não dizer, cara, você precisa aprender a gerir finanças, a gerir pessoas, a organizar um plano de ação e execução. Então falta ali uma camada de conhecimento técnico muito grande, sabe? Essa é uma pergunta, né? Como é que a gente se prepara, né? Então assim, está respondido. Mas isso existe um preparo formal? Vamos fazer, todo mundo vai fazer MBA de gestão ou é uma mentoria, ou é o... Tem várias possibilidades hoje, né? Que o Guilherme falou do tino e da vontade, da vocação. Eu acho que, primeiro, um gestor ele tem que ter vocação, porque tem um lado humano e tem um lado de gostar. Tem que gostar. E de se relacionar, e de saber lidar com pessoas que ele precisa ter. Eu acho que o lado mais técnico, eu acho que tá aí. É mais simples, né? Absolutamente em todo canto. Todo canto. Muitas Mas possibilidades. aí, Thiago, eu acho que o médico leva vantagem, porque ele essencialmente é um gestor de gente. Sim. Né? Ele essencialmente... Já tem um viés seletivo. Ele vai ter que interagir assim... Eu gosto de tirar muito o médico desse pedestal, né? Porque o que eu acredito não são em pessoas, são em times. Então, o que eu acredito é no poder da multi-interdisciplinaridade. Né? Então, o médico ele vai interagir com o enfermeiro, com o fisioterapeuta. Né? Para mim, os grandes atores disso daí é o enfermeiro e o fisioterapeuta, porque estão no day by day, né? Tá ali próximo do paciente. Então, eu acho que a gente tem que trazer muito para os médicos, sair desse pedestal e a composição, né, de equipes multidisciplinares, né, e muito mais ele ali numa função de elo, de ligação. Perfeito. Em prol de quem está no grande pedestal, que é o paciente. Né? Ele é o rei. Né? E o que eu vejo aí, pegando o exemplo de times, um time que joga bonito, se você pega um Barcelona, é aquele time que não tem um astro rei. Ele joga a bola um no pé do outro e todo mundo sabe o seu lugar em campo. Né? Então, assim, eu gostaria de ver cada vez mais uma saúde mais integrada, interdisciplinar e médicos menos vaidosos e egocêntricos e mais proativos em ser elo, em disponibilidade, em ajudar o outro, sabe? Em ser o que realmente que é o link, é a missão. Né? Que é o link, Exato. Inclusive é inserir o paciente dentro do sistema. Exato. Né? Porque é ele quem faz isso, né? É ele que prescreve o tratamento, é ele quem ajuda. Então, semana retrasada, no segundo episódio, a gente teve aqui a Iana e o Rafael falando de cuidados de fim de vida, né? E na paliação, você não tem o grande gestor da paliação, né? O médico é mais um dentro mais um elemento. Sim. E se você os vê falando, você vê que eles,
quem eu chegava de manhã, eu falava com a enfermeira me dizia como estava o paciente. A nutricionista, né, ajuda aí a compor a alimentação, a fisioterapeuta, para o paciente a via de alimentação mais interessante. Então, todo mundo, né, na paliação tem isso. E eu acho que a gente está perdendo de pouquinho em pouquinho esse ar de pedestal. Talvez as gerações mais antigas, né, e aí me incluo nas gerações mais antigas, com 22 anos de formado, a gente tinha ainda essa visão de eu sou o centro, sou o que brilha. E não é assim, né? Efetivamente, a vida tem mostrado isso. Mas algo que você falou é extremamente importante. O paciente, ele tem que ser o centro da atenção. E aí, a gente vê que o sistema de saúde não está desenhado para isso. Nem o sistema de saúde público, nem o sistema de saúde privado, né? Então, assim, hoje o paciente não é o centro das atenções. Hoje, o centro de cuidado, o valor da saúde não está no cuidado do paciente. Aí eu pergunto, né, trazendo para o financiamento da saúde, que para mim é um grande problema, um problema crônico, e cada vez se agudiza, porque é assim do lençol curto, né, a gente fala isso na medicina, então quando você cobre o pé, você descobre a cabeça, e é isso. Então você tem, para mim é o único negócio que ninguém está satisfeito, né? Os operadores de saúde não estão bem, os médicos não estão bem, os profissionais de saúde não estão bem, os pacientes não gostam desse modelo que a gente vive. E aí, do ponto de vista de gestão, de você que é um cara que está dentro do sistema de saúde como gestor, como é que a gente sai do sistema fee for service, né, e isso é ruim para mim, porque quando você faz, simplesmente você é pago pelo que você faz, você iguala. Ruim e bom. O cara que dá atenção para o paciente pensa ele como a figura central, e o cara que não dá valor a esse. O bom cirurgião e o mau cirurgião, na verdade, o mau cirurgião ganha mais, porque ele opera mais vezes. Então, qual é a lógica que tem esse sistema, né, que simplesmente paga pelo que você faz? E aí, o que você tem? Você está na mão de quem paga, não quer mais pagar, e diminui o valor do seu FII, do FII para o serviço que você está prestando. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai redesenhar esse sistema de saúde? Porque a gente vai precisar fazer isso, né? Uma pergunta muito, né, muito complexa, muito né? Simples, né? É uma pergunta de trilhões de dólares, tem né? certo e errado. Você tem o SUS, né? Hoje existe o SUS, ok, mas muita gente reclama do SUS pelos valores, então, assim, faz parte do que a gente está conversando aqui, desse sistema, né? Você tem o SUS ali, você tem as operadoras de saúde que, como você falou, estão chorando também, algumas mais, outras menos, né? Então, a gente sabe disso. E tem os prestadores ali que falam, poxa, se for medicina baseada em valor, eu vou me lascar. Alguns prestadores já têm essa visão também. Por quê? Esse custo vai cair para mim, para o prestador. Porque na teoria é lindo, a medicina baseada em valor, o paciente no centro e tudo. Tá, mas quem vai pagar essa conta, né? Então, assim, é muito complexo. Como é que a gente pode chegar aí numa solução? Não, a ideia é mais a gente repensar isso. A gente repensar. E a gente precisa trazer cada vez mais essa discussão. Eu vou até aumentar um pouco mais a complexidade, né? Para ser a pessoa que vai trazer aqui... O advogado do diabo. O advogado do diabo. Gasolina. Mais gasolina, que eu gosto de fazer isso um pouco. Né? Eu acho que tem duas complexidades aqui que ainda aumenta, ainda coloca o problema ainda maior. São dois aspectos que, é o envelhecimento populacional, que isso é absolutamente subestimado dentro de todos os sistemas e todos os contratos e todas as promessas que a nossa economia faz. A gente vai colocando para frente, né? Eu não estou colocando essa equação em jogo. E o segundo aspecto é a tecnologia médica, as plataformas de formação, de novas tecnologias, medicamentos e, por exemplo, uma plataforma de imunobiológico, as terapias direcionadas. Isso, você teve um investimento na última década, que a gente vai começar a colher agora, que vai fomentar vários tratamentos que não existiam. Claro, e vai aumentar o custo. E, ao mesmo tempo que eu estou com a população envelhecendo, e eu ainda estou dobrando a aposta em cima de que eu estou criando novos medicamentos. Telemedicina, essas tecnologias, nada disso é barato. Então, eu vou já
Deixa eu perguntar, que eu sei que você vai responder, mas deixa eu perguntar. Thiago, eu vou discordar. Thiago, finaliza aí, Thiago. Esse é o poder. Eu acho que isso daí é uma coisa que tem que ser considerada, né? No caso, de que existe ainda duas transformações macro que estão acontecendo e que o micro está despreparado agora. Isso. Como é que vai ser essa pressão extra em cima de um sistema que já está apertado? Já é falido, né? Na verdade, deixa eu perguntar, ou você quer responder? Se eu... Pergunto, posso perguntar. Então, assim, eu acho que isso fala muito do negócio de vocês, né? Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso. E é interessante como você... Vamos fazer o seguinte, contem-nos da Idum. E como é que vocês acham que esse elo, que ela pode ser esse elo aliás, preservação, ou pode ser um ecossistema, né? Que vai um ecossistema de repensar. Né? Assim, a Idum, ela nasce com esse propósito, né? E assim, sempre existe as visões apocalípticas e as visões de esperança, né? Assim, e aí, não vou falar um pouco de Idum, né? A Idum, ela nasce com o propósito de colocar o cliente no centro, seu ID único de saúde. A minha visão, e isso daí a gente não imaginava quando a gente pensou na criação da empresa, eu acho que a gente está vivendo, assim como foi a criação da imprensa, o Gutenberg, e assim como foi o motor a combustão, eu falo isso inclusive para as minhas filhas, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento na história do mundo que nenhum de nós viveu antes. Eu acho que a gente, com a inteligência artificial, e aí pegando um pouquinho de bases, né, eu acredito muito no poder da entropia, né? É preciso agitar muito, ficar muito ruim para poder as moléculas se organizarem. Então, pegando o sistema de saúde, quando a operadora não dá visibilidade para o prestador, quando o prestador, e tem colegas aí matando a operadora para poder ganhar o dele, mas isso não está transparente para os demais. Então, o que eu acredito fortemente, eu sou uma esperança, eu sempre tento ver o meio copo cheio, né? Por mais ruim que esteja a situação, eu sou um cirurgião no final do dia, então eu tenho que acalmar a equipe e acreditar que o paciente vai viver, assim como foi numa visão, eu gosto sempre de olhar outras verticais para ver o que é que aconteceu e o que é que pode acontecer na saúde. Foi assim no táxi, né? Então estava tão ruim, serviço de má qualidade, o taxista reclamando, o cliente reclamando, né? A remuneração, a vaga do táxi ruim. Ninguém tava feliz. Eu digo que é a tríade do terror. Isso. Quando acontece uma tríade do terror, algo ou alguém vem e a gente não está se colocando nessa como posição, salvador né? do sistema, né? Tem só um salvador. A gente acha que é um dos elos do ecossistema, né? Mas é uma das moléculas ali do ecossistema. Mas o que eu acredito é que o caminho seja dados e transparência. Quando você tem dados e transparência, as coisas vão ficando... Existe uma ineficiência e um desperdício no sistema de saúde global da ordem de 1,5 tri, né? Isso é quase em torno de 15% do gasto mundial com a saúde ano, né? Se a gente economizasse isso a longo prazo... Para gerar valor, né? Outra coisa que eu vejo é assim, a adoção de novas tecnologias. A gente viu com a inteligência artificial, né, os grandes players aí, custo, energia, e aí chega um novo player em menos de um ano para mostrar que consegue, ainda tem ali alguns questionamentos, mas a competitividade do setor, ela faz o barateamento do custo e a melhora de entrega de valor para o cliente final. Então, o que eu acredito é que numa nova economia, com inteligência artificial, com integração de dados, com maior eficiência, nós iremos, vai ter que ficar ainda pior, eu ainda acredito que nós vamos ter, mas para que a gente consiga vislumbrar novos modelos e novas soluções. É aí onde eu acho que começa a aparecer alguma luz no fim do túnel da saúde. Enquanto isso, enquanto os prestadores, as operadoras,
não derem as mãos para buscar uma solução conjunta, perfeito. Eu não vejo ainda saída, sabe? Uma coisa cada um puxando pro seu lado, né? Vai romper essa corda. Da visão, assim, o meu take, né, em relação a Edu, que eu acho que faz total sentido agora para fazer a conexão que você acabou de falar aqui por último. Eu acabei de vir dessa área de academia aí, digamos, de finanças, e eu acho que a Edu tem um paralelo muito importante com o Open Finance. Então, o que acontece? O Open Finance, você tinha uma clara geração de valor em abrir as informações do cliente entre bancos, porque aí você conseguiria reduzir, por exemplo, o risco de crédito, dado que você tem uma capacidade de informação, a informação tá rodando mais aberta para todo mundo. Só que no Open Finance ele aconteceu com uma certa facilidade, porque os bancos já se comunicavam com uma linguagem, digamos que padrão com o Banco Central, com esse órgão centralizador. Perfeito. Então, digamos que os bancos falavam apenas dialetos diferentes, mas eles tinham a mesma língua. E as mesmas informações, e que interessavam a ele os mesmos dados, né? Isso é interessante. Não só isso, como um padrão de comunicação, a informação e a maneira que essa informação é transacionada. Então, o Banco Central colocava todo mundo e fazia todo mundo ficar na mesma página. Então, o Open Finance ele aconteceu no sentido que ele traduziu esse processo para fazer um compartilhamento instantâneo de informação. E aí o Open Finance acontece nesse mundo com uma certa agilidade, e a gente olha para esse mundo de finanças e joga isso para a saúde, o quão de upsell, o quanto de ganho seria se você aumentasse essa visibilidade das informações. O problema é que na saúde não tem esse órgão centralizador. Perfeito. Ou seja, todos os provedores de saúde usam linguagens completamente diferentes. E é o que acontece. A Idun, ela entra... A gente acredita que nesse sistema que não há um centralizador, você precisa da figura de um tipo de um procurador, digamos assim. Eu lhe dou a minha procuração e a Idun vai lá, onde você vai fazendo exame, a Idun vai lá colhendo esses dados. Então, você foi no médico e lá tem o seu prontuário, lá vai a Diogo e a gente correndo atrás e puxando esses dados. Por quê? Porque como eu tenho diferentes mecanismos de informação, está desestruturado ou semi-estruturado, seria uma palavra melhor. Mais acadêmica. Eu preciso dessa figura, esse terceirizador que consolida essas informações. E a Idun, ela acontece hoje porque a ferramenta que lida com informação semi-estruturada, ela nasceu há 4, 5 anos atrás. Então, a IA hoje, ela é essa ferramenta que lida e que consegue fazer essa consolidação acontecer. De traduzir línguas diferentes. Exatamente. E homogeneizar ou tornar a mesma língua. Né? Assim como a IA traduz do chinês para o inglês, do português, ela faz isso com dados estruturados e ela abre a possibilidade de existir, de fato, o Open Health. E aí, o Open Health é essa figura que olhando para o sucesso do Open Finance, a gente conseguiu enxergar isso aqui vai gerar valor na saúde, isso aqui aumenta a eficiência, isso aqui diminui custos. O cara que cuida mais da sua saúde, ele vai pagar menos o plano de saúde. O cara que né? Retrabalho, isso. exame. Comunicação, né? A gente já trabalhou com isso na parte da radiologia. Sim. E a verdade é isso. Você tinha... o paciente, ele vai... no paciente da Unimed, para dizer assim, ele vai faz um ultrassom aqui, sai daqui, faz um ultrassom ali, faz uma ressonância ocular, e elas não se conversam. E o próprio paciente não é dono nem proprietário da sua própria informação. É isso aí. Né? Então, assim, o que eu vejo é que nós teremos aquela história de não adianta colocar uma semente, né, no asfalto, ela não vai germinar. Nós teremos aí, e não é o escopo do podcast, né, fazer jabá da nossa empresa, mas voltando para o empreendedorismo, eu acredito, eu sou um positivo, né, eu acredito fortemente que nós teremos um ambiente propício a novas soluções
e integrações e os players buscando dar as mãos para ninguém estar dentro de um Titanic tocando violino e o barco afundando. Né? Porque é o caminho, se a gente não fizer isso. Exatamente. Então, eu acredito fortemente nisso. Ei, mas assim, só uma dúvida, só uma curiosidade. Um elo desse, né, como a IDUM e outras também, super importante. Existe algum país hoje que isso está mais evoluído, que a gente tem um elo, uma IDUM, uma empresa que faz o que vocês fazem e que isso já se avançou muito? Então, isso foi capitaneado pelo governo da Estônia. Estônia, legal. Então, assim, o nosso case é a Estônia. Né? Então, lá teve um projeto chamado X-Road. Então, tudo isso eu comecei a estudar modelos de integração de dados. E a Estônia conseguiu economizar da sua saúde, porque lá a saúde é toda, né, subsidiada, né, 15% do custo global da saúde. Mas a Estônia ela é do tamanho de Ceará, ela tem 9 milhões de habitantes, né? E um dos nossos benches é a Estônia, só que a gente procurou atacar o problema de forma diferente, porque a gente precisa tropicalizar. A pior coisa que pode fazer é você pensar em algo que aconteceu e você não pensar adaptar a realidade, sua realidade, né? Então a Estônia ela é um bench nosso, sim, né? Do ponto de vista de captura e estruturação, mas foi capitaneado pelo governo, né? Hoje é uma solução open source, né? Que, por exemplo, se em algum momento os dados do Brasil estiverem todos consolidados, ele é possível anonimizar e comparar com os dados da Estônia via X-Road. Legal. Né? Então, tem esse bench aí. E outro bench, que aí o modelo, o que é que a gente procurou mudar? O modelo de negócio. Né? E, então, existem soluções parecidas com modelos de negócio diferentes. É a forma que você faz a sua ida ao mercado, que é o chamado GTM ou Go-to-Market, né? Go-to-market. Então, tem outro modelo, que ele é um modelo hospitalocêntrico nos Estados Unidos, que é o MyChart. Né? Curiosamente, ele foi vendido para uma empresa de games, que é a Epic. Olha aí. Né? E foi vendido em 2019 por 4,6 bi de dólar. Então, é interessante você ver uma empresa de games indo para a vertical de saúde. Mas por quê? Porque o negócio deles eram dados. Né? E o consumo de games e o game, ele tinha muita relação com a saúde, né? Então, a Epic hoje virou, o MyChart hoje ele é chamado nos Estados Unidos de Epic, mas ele continua sendo um modelo de negócio hospitalocêntrico. Ele vende para hospital, porque o modelo... Então, eu trazer esse modelo de negócio para o Brasil não faria sentido. Então, para quem for empreender, é importante você estudar outras verticais, você estudar outros modelos de negócio. Dificilmente você vai criar uma coisa nova do zero, né? Mas é importante você ter benchmarks e você tentar adaptar o máximo possível a sua realidade local, né? A importância do estudo que o empreendedor precisa fazer, né? Entender o que está acontecendo, os modelos de negócio, como é que acontece lá, como é que eu posso adaptar aqui, ou seja, o empreendedor, ele sonha, mas aquele que realmente consegue criar algo, ele precisa estudar muito, precisa se preparar muito, né? Então, essa é algo, assim, o empreendedor, ele, assim, primeiro ele tem que ter o farnizinho, né? Essa necessidade que ninguém sabe explicar porquê, esse inconformismo, essa necessidade de estar sempre mudando, ele não veste uma carapuça, ele tem várias caras, ele tem várias facetas. Agoniado, como a gente chama aqui, ele é agoniado, né? Mas, ao mesmo tempo, não é nada romântico. Eu costumo dizer que é agilizado. Agoniado é aquele que se agonia e não faz nada. Não faz nada. É enceradeira. O agilizado, ele resolve e faz rápido, né? Mas primeiro ele se apaixona por um problema, né? Então, o empreendedor, ele tem aquele sentimento, ele diz, cara, eu tô apaixonado pelo Já tem outro livro aí da lista, que é o Fall in Love for the Problem, que é do Uri Levine, que é do Waze, né? Então, apaixone-se pelo problema e não pela solução. Pela solução, você vai buscar a solução efetivamente, mas é o problema, porque as soluções mudam, né? Aliás, né? O problema, ele às vezes muda, se adapta, como você vê, mas as soluções é que realmente vão mudar para se encaixar e tentar resolver o problema. E muitas vezes você encontra uma solução tentando resolver um problema e resolve outro. Acontece. Mas isso é que é interessante de empreender, né? Mas não é fácil. Não é nada fácil, então eu queria escutar da pele dos empreendedores, que o Said também é empreendedor,
né? Não é uma caminhada fácil. A minha pergunta é, quais são as dificuldades que vocês tiveram, cada um dentro do seu negócio, né? Negócio de educação, negócio de tecnologia e saúde. Quais são as dificuldades e como é que vocês fizeram para burlar essas dificuldades ou não, né? Ou simplesmente, às vezes, abrir mão daquela oportunidade, dar um passo para trás para dar 10 para frente, né? Quais foram as dificuldades que vocês encontraram até aqui? E chega uma hora que você tem que jogar a toalha. Eu já quebrei 3 vezes. E assim, chega uma hora que você tem que dizer, esse cara já deu, enfim, é a hora de enterrar e de secar o cadáver. Às vezes tem que abrir mão mesmo, e eu sempre falo isso para os alunos, para os mentorados. O empreendedorismo, às vezes, cega a gente. É fato. Isso aí. Às vezes cega. Você se apaixona tanto pelo negócio e, de repente, o tempo vai passando e o negócio não consegue ser comprado pelo cliente. Isso. É fato. Aí você se apaixona tanto, fica cego, e aí tem que ter muito cuidado, né? Você pode chegar no nível de dificuldade que como o Diogo falou, tem que entregar a toalha. E muitos, como ficam cegos, não entregam a toalha e vai cavando aquele poço. Isso é seríssimo, né, gente? Isso. Como o Diogo falou, já quebrou 3 vezes, eu também já quebrei, a gente sabe. Né? Ninguém abre um negócio querendo quebrar, né? Assim, ou desistir, né? Mas os indícios, eles vão aparecendo, né? Você não ter venda, você não ter pessoas interessadas no seu produto, você mostrar a sua solução. Eu digo que a melhor solução é aquela que você vende antes dela existir. Então, a clínica, quando a gente foi abrir a clínica, eu perguntava para o paciente, dizia assim, se tivesse a reabilitação no mesmo local e você fazia um treinamento físico, você estaria disposto a pagar? Né? Que isso tem um outro livro do Steve Blank chamado Manual do Empreendedor, que é exatamente a validação do cliente. Então, assim, existe cliente para essa solução que eu estou querendo vender? E ele diz que o produto sensacional é que você consegue vender antes dele existir. Perfeito. Né? E aí você corre atrás para depois fazer a validação do mercado e da solução. É a hora da flexibilidade, você ir ajustando e você ter essa... e isso é tempo, é dinheiro e... recurso, E assim, umas são mais rápidas, outras são mais devagares. Não tem receita de bolo, né? Então, é muito difícil chegar e dizer assim, você vai dar certo se você seguir esses passos. Essa receita de bolo. Mas inovação... A pergunta é a dificuldade. Eu quero saber, cara, principal dificuldade, abrir o meu negócio na junta comercial. Sim. Isso é a maior facilidade. Mas eu quero... Esse é o exemplo. Pô, cara, grande dificuldade foi financiar o meu negócio. Tem um médico nos assistindo, ele tá pensando, ele é um sonhador, ele quer empreender, né? Quais são as dificuldades? Existe algum atalho que eu posso, talvez, aprender com essa discussão aqui? Nossa, é uma boa. Acho que ele tem que se preparar, né? E se preparar... 100% das empresas, coração, né? Prepara não o coração. Só a montanha-russa, mas assim, todas as vezes que eu quebrei, assim, essas 3 empresas, a primeira vez que eu quebrei, eu tinha 9 anos de idade. Eu tinha uma locadora de videogame. Olha aí, massa. Né? E eu com algum sócio, Diogo? Era sozinho? Era eu e meu pai. Legal. Mas durante um tempo, deu certo o negócio. A minha casa ficou cheia de gente jogando videogame. Minha mãe não aguentava mais, meu pai caiu de moto, ela vendeu a moto e eu falei, me dá o dinheiro que eu vou comprar mais 2 videogames. Eu tinha conhecido uma locadora aqui em Fortaleza chamada Universal Games. Eu lembro, sim. Achei sensacional, na verdade eu queria um Neo Geo, que era um videogame que eu não podia. Era muito legal, Neo Geo era um Mas videogame... Mas a gente comprou um Master e um Master Phantom. System e um Phantom System. Eu vivia nessas locadoras jogando. Só Mega Drive, começou né? a dar certo, Mega Drive, né? Foi ali, então assim, 100% das empresas irão quebrar pelo caixa. Se ela não gera receita, ela não break-even, e ela não consegue gerar caixa continuamente, então tem se falado muito de startup, mas você precisa, eu digo que é uma viagem de ônibus pinga-pinga daqui para Juazeiro do Norte. Você tem que aguentar até a próxima parada, porque se você não tiver gasolina para chegar na próxima parada, é onde você quebra. E a maioria das empresas quebra por falta de dinheiro ou de não geração de caixa.
né? Então, a primeira coisa antes de abrir o CNPJ é, eu vou aguentar esse negócio, e foi outro erro que a clínica de ortopedia quase quebra, e aí, mas graças a Deus deu certo, que a gente conseguiu. Tem um outro livro que é Atravessando o Abismo, né? Crossing the Chasm, que ele fala assim, você tem que cruzar esse abismo e a fresta para você breakivar e virar o negócio. Às vezes, esse tempo é muito longo e demanda caixa, e você fica pelo meio do caminho. Então, a primeira coisa é, qual vai ser o caixa necessário para eu poder breakivar esse negócio? Um negócio menor, com menos dinheiro, ele breakiva rápido. Um negócio maior, aí você precisa de investidor, aí você precisa de planejamento, aí você assim, as coisas não acontecem como você planeja. Essa é a única certeza que o empreendedor pode ter, vai ser diferente daquilo que foi planejado. Com vai certeza. Ser diferente, né? Da hora que você vai pra rua para tomar porrada, vai ser diferente. Nossa. Então, é o caixa que é o rei, né? É o caixa. Ou tem que ser caixa gerando receita, então o médico já consegue trabalhar e gerar receita ali, e se ele faz pequeno, se ele der o passo muito longo, ele quebra. Então tem que planejar esse passo, né? Thiago? Eu acho que cada setor tem uma peculiaridade. Assim, eu já não que eu já investi no varejo, mas eu tenho familiares do varejo. Tem uma peculiaridade, tem umas dificuldades típicas, peculiares e típicas do varejo. Por exemplo, coisa que você vai se preocupar, capital de giro. Capital de giro do serviço não é, sei lá, uma preocupação tão grande. No startup é uma preocupação com formação, produto, formação de tese, angariar capital, porque você está sempre pensando em escala, né? Então, o pensamento da startup sempre é um pensamento de o meu negócio precisa de uma escala, precisa estar imputado em um sistema muito maior, precisa estar fazendo capital agora, é mais difícil até o caixa. Não consegue fazer esse caixa. Muitas startups não conseguem. Pode ir, Thiago. Eu acho que cada segmento, né? Olhando do ponto de vista do médico, que vai estar bem mais no serviço envolvido, uma coisa que eu acho que eu colocaria como, não como principal dificuldade, porque eu acho que dificuldade vai ter em todo momento. Sempre. Vai ter família, vai ter... Todo lado vai aparecer dificuldades, né? Porque quando existe em finanças o conceito de volatilidade. Quando você compra equity, quando você quer esse contrato, que é o contrato de equity, que é ser empreendedor, você está comprando volatilidade. Então você tem que esperar a volatilidade. Agora, eu acho que o conceito importante é esse, é se preparar para essa volatilidade, né? E eu gosto de uma frase do Elon Musk, que tem gente que não gosta, né? Assim, uma frase dele sensacional: empreender é você comer vidro moído e depois que comeu, você vai ter que digerir e fazer ele sair. Comeu, já era. Como diz assim, tirando o mérito, tem gente que critica, tem gente que gosta, mas depois que você abriu o CNPJ e você pulou do precipício, e aí eu faço uma comparação que assim, eu tenho colegas empreendedores que não são médicos, eles dizem, cara, eu pulei do precipício e eu tive que construir o paraquedas durante a queda. Perfeito. Na medicina, eu brinco com os meus amigos que assim, eu sempre serei médico, eu sempre serei ortopedista. Sim. Na pior das hipóteses, eu volto, dou um plantão e eu consigo, gerar diferente caixa, do meu pai que quando quebrou. Verdade. Vai o filho com o pai para casa do avô, a mãe com o filho para casa da avó e acabou a jornada. Verdade. Eu digo que o pulo do médico, ele é um salto de bungee jump. É mesmo. Na pior das hipóteses, ele tem uma corda nos pés. Né? Uma coisa que eu queria... Legal. Foi boa. Essa é uma visão que eu não tinha pensado. Uma coisa que eu queria complementar aqui também, o Diogo, é um aspecto que eu vejo, que no caso, a gente estava falando de diferentes negócios, né? No caso do serviço, eu acho que o aspecto mais fundamental que eu vejo alguns médicos, porque medicina é uma especialidade técnica, a pessoa passou e ela o estudo é individualista, de certa forma, a medicina.
Eu acho que o aspecto comercial, se eu fosse dar, sei lá, a minha experiência como médico de empreender, se fosse falar um aspecto que eu acho que é comum médicos falharem, seria o aspecto comercial, dado que é serviço, e que o comercial no serviço é a bomba cardíaca diferente ali do processo. Diferente. E o médico, ele é individualista e acaba que é complicado você fazer o comercial, você sair pedindo. Então, mexe um pouco ali. Tem pessoas também que são mais introvertidas e não se interessam e não gostam tanto. E tem o outro extremo que é ser comercial demais, né? E entregar aquilo que não deve. Né? Mas eu acho que é a minoria. Ou não entregar aquilo que promete. E aí quando né? você. Não, o que não deve é pior ainda, porque você está trabalhando com a saúde das pessoas, né? Sim. Que é um bem. E assim, eu tenho visto, eu dei aulas, né, em faculdade de medicina há quase 5 anos, né? Então dei na disciplina de ortopedia e na disciplina de medicina do esporte, inclusive pedi exoneração do concurso, né? Quando foi aqui para empreender na IDUM. E o que eu mais dizia para os meus alunos, né? E teve alguns alunos que durante o curso de medicina eu lecionando ali, professor, o que é que dá dinheiro? Eu disse, sabe o que é que dá dinheiro? Aquilo que você faz bem e que você é remunerado para isso. Por quê? Porque você tem um bom... Assim, tem você exemplo gosta, do cara, né? que vende cachorro quente e se ele vende bem e encanta, ele vai ganhar dinheiro com isso. Então, assim, eu digo que sempre quando alguém procura o dinheiro, ele não vai achá-lo, né? Então, eu acho que cada vez mais os médicos têm que buscar, cara, o que é que eu posso ser bom, entregar valor para o meu doente e ele vai ser... tem o conceito de CAC, né, custo de aquisição do cliente, ele vai ser o meu crescimento orgânico, né? Então, eu acho que você fazer isso com maestria, com missão, com sinceridade, é isso que vai entregar. Ter técnica é como, assim, buscar conhecimento técnico de gestão, de empreendedorismo, aí se eu sou o quê? Eu sou um goleiro, então eu não posso deixar entrar gol. Eu sou um atacante, eu tenho que ser bom de fazer gol. Então, assim, quem eu sou nesse campo? Né? Qual é a minha posição nesse jogo? Né? O que é que eu consigo fazer bem e ser feliz e ser bem remunerado por isso? Eu acho que esse é o grande desafio que cada um tem que olhar para fora. Tem que olhar para dentro, escutar a voz de dentro, sabe? É verdade. Certo. E às vezes, muito legal isso, e às vezes também nesse sentido, o médico, ele está aberto, essa voz interior, né? Mas ele está aberto às oportunidades, porque assim, vou dar um exemplo. Eu, como empreendedor, eu nunca pensei, poxa, eu vou abrir uma faculdade. Não. E fundei uma faculdade, mas eu nunca tinha pensado, poxa, eu vou abrir uma faculdade. Mas surgiu uma oportunidade em uma instituição de ensino em que eu fui chamado e de repente, poxa, se eu desenvolver aqui alguns cursos, daqui a pouco eu posso, quem sabe, criar uma nova. Dá para fazer melhor. Quero fazer melhor. E foi isso mesmo, quero fazer melhor. E eu não tinha nem pensado. Ou seja, às vezes a oportunidade pode surgir. Eu sou um médico, por exemplo, que estou dentro de um hospital e de repente, poxa, eu posso ser sócio desse hospital? Surge ali uma oportunidade. Eu, como sócio, vou ser empreendedor também. Então, às vezes, a pessoa estar aberta e não apenas pensar em abrir algo do zero. Eu vou empreender, abrir algo do zero e, poxa, mas de repente eu estou ali, poxa, eu posso ser sócio de uma empresa, eu estou dentro de uma instituição, encontrar uma oportunidade que eu entro e passo a valor, né? Entrego valor, passo a ser empreendedor com um risco menor. Exato. Existe isso também, né? Sim. Deu para perceber aqui que falando da dupla aí, né? Que a gente tem são duas cabeças que pensam de forma diferente, mas muito legal, muito complementar. Isso é interessante você procurar sócio assim. Eu acho que tem que ter o que é a cabeça na lua e o que puxa pro chão. Né? Que é isso mesmo, e né, a gente tem muito isso no nosso time, inclusive de advisor, investidores, né? Sempre alguém puxando ali a corda, calma, volta. E aí você tem que ter essa visão e dizer assim, cara, eu tô sonhando, vamos por aqui.
né? Então... Esse é o caminho mais sólido. Talvez não vá voar logo, mas calma, que aqui a gente vai fazendo a licença. Às vezes realmente tem que pivotar, mudar. Né? E aí, de novo, o Ray Dalio fala, você pode discordar desde que ele seja radicalmente crítico, mas mantenha o respeito um pelo outro pela diversidade. Né? Então, podemos divergir, desde que mantenhamos o respeito um pelo outro. E que pense na empresa, né? Sempre numa convergência, né? E não numa divergência. Você falou do propósito e a gente aqui tem um propósito claro de inspirar, de trazer alternativas, inclusive, né? De carreiras dentro da medicina, porque a medicina, para a gente que está aqui, ela é ilimitada, realmente, ela te dá vários alicerces, várias habilidades que são interessantes. E o público que a gente tem são de médicos mais jovens, né? E aí, do sonhador e do cara que tem mais o pé no chão, né? Perfis diferentes, né? Você falou do propósito, né? Claro que isso aí, ele fica muito claro para todo mundo que sem propósito você não vai seguir. Então, esse aí é o primeiro conselho. Mas que outros conselhos vocês dariam para os jovens médicos, né? Que olham para vocês hoje, jovens, que vocês são jovens, né? Nós somos jovens. Somos, né? E que têm sucesso, não porque, eu tenho muito dinheiro, mas não, porque tá claro o propósito de vocês. Né? Isso para mim é sucesso. Então, quando o cara tem propósito, ele encontra o seu lugar no jogo, isso é um sucesso. Né? O dinheiro ele vai vir, né? O dinheiro ele vai vir. Ou não, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Tomar decisão. É isso aí. Aprendizado. Ele não pode ser a meta, nem o objetivo. Nem o objetivo. Se ele for, tá errado. Meu filho tem 9 anos, o Felipe tem 9 anos. Meu também tem 9. Quer ser jogador de futebol. E o meu também. Eu acho que essa geração... Essa geração, depois muda, né? Mas ele tem uma visão bem financeira das coisas. Ele entende o valor do dinheiro, ele é pé no chão, ele tem seu momento de perdulário, como toda criança com 9 anos de idade tem. Abraço, papai, beijo. Mas a pergunta dele sempre foi essa, né? Assim, poxa, você pode comprar isso? Qual é o sentido, né? Por que você não tem um carro assim? Por que você não faz assim? E eles perguntam quanto a gente ganha. Né? Aí e eu falo para ele, minha missão hoje é que você e a sua irmã, que vocês entendam que é muito mais do que dinheiro. É muito mais interessante do que isso, porque quando teve um episódio interessante, não é me gabando, não nos trata disso, mas para ilustrar o que eu estou falando. Um segurança do nosso condomínio foi embora. E aí ele chegou para mim, eu entrei no condomínio, chegou e disse, Todolfo, eu queria falar com o senhor. Eu disse, pois não. Aí eu baixei o vidro e tal, as crianças dentro do carro, aí ele se despedindo, começou a chorar. Olha só. Começou a chorar e disse, olha, o senhor é muito importante na minha vida. Eu não sabia que tinha sido tão importante na vida dele, mais do que o convívio natural das pessoas, né? Que pelo menos nós temos que ser educados e respeitar todo mundo, né? E, cara, e beleza, eu me despedi dele, dei um abraço e tal, e foi. E aí a pergunta das crianças foi, por que ele chorou? Por que ele tá chorando se, em tese, não era alguém... que você não é alguém tão importante para ele, papai? Por que ele tá chorando nessa despedida? Eu disse, talvez porque a jornada da gente, na nossa relação, eu toquei em algum momento a vida dele, de alguma sorte, que aquilo significou muito para ele. Então, o trabalho que vocês têm na vida é tocar alguém o suficiente para ele sentir falta de você, que você seja importante para ele, mesmo que, às vezes, o laço de amizade ou o laço de familiar não seja tão grande, né? Então, esse momento, cara, que a gente ensina para os nossos filhos, olha, é muito mais do que o carro que você dirige, é muito mais do que a casa que você tem, é muito mais do que o dinheiro que você acumula na conta bancária. É alguém olhar para você e dizer, cara, porra, bom estar aqui contigo. Bom que você fez o médico. Isso eu escutei e foi uma grande surpresa para mim, cara. E eu falo isso com muita emoção mesmo. Porque muita gente pergunta, por que você está fazendo isso? Vai fazer a tua vida, vai fazer radiologia, faz o que você faz de melhor. Eu disse, cara, mas eu tenho um propósito com a medicina que é mostrar o que eu amo nisso aqui. E aí, cara, a resposta dos colegas foi, cara, tinha que ser você. Eu digo, porra, por quê? Como é que tinha que ser eu? Né? Aí eu tento trazer para mim com uma certa vaidade, mas com certo orgulho, e dizer, cara, o propósito
é o que faz você, talvez, ser o detentor como é que eu posso dizer? Da propriedade. Né? É o propósito que faz, poxa, por que tem que ser eu? Tem várias pessoas com grande habilidade comunicacional, mais inteligentes do que eu, mas por que eu? Né? Então, eu quero deixar isso muito claro, assim, meu propósito aqui nunca foi financeiro, meu propósito aqui é de ter esse momento de aprendizado. E para mim, cara, tem sido uma catarse. Uhum. Tem sido uma terapia. Eu que sou resistente à terapia, viu, Diogo? Você falando aí, vocês falaram várias coisas que me tocaram aqui, disse, poxa, eu sou o sonhador, mas espera, eu tenho que quebrar o sonho em vários pedaços, eu tenho que estruturar a vida do sonhador, porque não é só de sonho que o negócio funciona. Né? E a gente pensa, o cara tem sucesso. Não, não é assim, não é o sucesso. Né? E aí, eu falei muito, né, cara? Poxa, não, interessante. Acho que você falou e foi... Pode acabar, viu? Aqui absolutamente esclarecedor. Uma coisa interessante, você estava falando que a audiência aqui são para médicos mais jovens, né? E desrelacionou essa coisa do empreendedorismo com o dinheiro. Eu concordo muito. Eu acho que na vida, por exemplo, a minha versão, a minha visão que eu tenho do empreendedorismo hoje a gente vive uma vida que a maior preocupação do ser humano não é mais se amanhã eu vou ter o que comer, se eu não vou ter casa, se eu não vou ter aquilo. Eu acho que uma das maiores preocupações que a gente tem hoje é entregar uma certa gana, uma certa complexidade para a vida, um certo... Eu acho que o grande medo, eu já falei para um amigo meu, que o maior perigo que tem hoje na sociedade é a monotonia. Que eu já vi muita gente entrando em um aspecto monótono e vivendo uma vida infeliz. Então, eu acho que... E dinheiro por dinheiro, olhando o dinheiro do ponto de vista do que ele consegue comprar. Ou seja, dinheiro do ponto de vista de consumo, ele não vai trazer essa complexidade que dinheiro na criação de uma empresa tem um potencial de trazer. Então, a criação de uma empresa tem um potencial de trazer relacionamentos dos mais diversos, experiências das mais diversas. Eu acho que, rapidamente, o consumo, ele se torna insuficiente. Secundário. E ele desensibiliza muito rápido. Perfeito. O carro desensibiliza rápido. A casa desensibiliza. A casa, às vezes, nem tanto, porque é um projeto tão de longo prazo que você vai... Mas o consumo por si só faz parte, ele entrega complexidade, valor, prazer, mas eu acho que o dinheiro aplicado na empresa, na tentativa de criar um sistema... Na tentativa, né? Exatamente. E, eventualmente, um sistema que se torne autossuficiente é maravilhoso. É doido isso porque aí. Porque aí você... É um vida, sonho. Você criou... É um filho. Exatamente, é um filho. Você criou uma família. Você criou ali... Você tem... É uma missão gigantesca. Exato. Você vai... Quantas pessoas você está ajudando em termos de clientes, de funcionários, de inspiração que você está dando para a sociedade, meu amigo? Porque você tem esses dois aspectos da vida, que você vai ter a convivência do trabalho e a da família. A da família, você vai criar autossustentável. Digamos assim, que a família, hoje em dia, tem uma taxa de mortalidade pré-natal, digamos, lá no início, pequena, mas é difícil você manter. Ou seja, é um aspecto da vida que, se você não olhar também, e se você pecar aqui, você tá lascado. Na parte do... É assim mesmo. E eu já vi muita gente se lascar. E na parte do trabalho, montar um sistema e montar uma empresa que seja autossustentável, a mortalidade é muito alta, mas uma vez que você consiga, eu acho que essa é a vontade do empreendedor, cara, é ter um lado que eu vou ter um propósito. Eu ia falar, desculpa o francês, eu ia falar, puta propósito aqui. É ter um baita de um propósito e que você vai ter, uma riqueza nesse lado gigantesca. Então eu acho que, pra mim, dinheiro é essa riqueza de experiência, de complexidade no lado do trabalho que uma empresa vai poder te trazer. Uma vez que a empresa se torne autossuficiente. E a gente vai continuar tentando até
até uma coisa autossuficiente acontecer, porque vai. Você tá entendendo? Porque vai. Top. Verdade. Complementando o Thiago, e aí, assim, a gente diverge e converge, né? 100% alinhado nisso daí, e pegando o seu gancho, eu ganhava mais, melhor e estava mais estável quando eu parei a medicina, eu estava no topo da minha carreira como cirurgião de ombro, consultório cheio, operando toda semana. O que me incomodava? Me incomodava a falta de gratidão de alguns ambientes. E a soma disso, de ver colegas ganhando muito bem e reclamando todo dia, né? Assim, e aí eu vou trazer um pouquinho, complementando o que o Thiago falou, falando que essas contribuições, eu acho que eu sou muito produto do meio ali, então a minha mãe fazia faculdade aos 40 anos de idade, logo depois de um insucesso empreendendo do meu pai, né? E meu pai desistiu da faculdade faltando 6 meses para terminar, e quando ele teve insucesso, ele teve dificuldade de realocar no mercado de trabalho. Olha só. E uma das coisas que meu pai mais me falou nesse momento, e eu escutava da minha mãe, a única coisa que nunca ninguém vai te tirar é o conhecimento. Perfeito. Né? Então, se a gente está falando para jovens médicos ou médicos que estão ali também, buscando empreender, a primeira coisa que eu digo, aí pegando o seu exemplo, como você falou para os seus filhos, é o que eu falo até hoje para as minhas filhas, assim, todos nós somos finitos, né? Então, tenha conhecimento. Se você quer empreender, estude, faça um MBA, procure conversar com outras pessoas que já trilharam esse caminho, que já fizeram essa jornada. Eu digo que o melhor aprendizado não é aquele que você erra, é você aprender com erros dos outros, né? Então, tenha uma humildade ali de escutar quem já empreendeu e errou, por que errou, né? De corrigir a rota, de ter flexibilidade e ser incansável na absorção do conhecimento, né? Tem um outro autor, que é o Nassim Taleb, que ele diz, né, que existe a antifragilidade da biblioteca de Humberto Eco, que é assim, nós nunca conseguiremos depreender todo o conhecimento que existe na sociedade, né? E as IA generativas vêm para nos ajudar nisso. Mas, quanto maior nosso conhecimento, a convivência de experiências para a gente tentar ser mais assertivo, é aí onde eu acho que os médicos, se quiser ser bom cirurgião, estude. Se quiser ser um bom empreendedor na saúde, estude. Se você quiser ser um bom gestor dentro de instituições já consolidadas, né? Procure o conhecimento. Eu acho que foi exatamente isso que me deu segurança para parar há 4 anos atrás a medicina e convencer a minha esposa e dizer assim, eu não vou deixar faltar nada o estudo das minhas filhas. Que é o mais importante. Em 7 anos, ou eu quebro e eu volto para a medicina, ou eu tenho a resposta que o meu negócio deu certo. E eu não queria conviver todo dia com essa infelicidade de dizer, eu não tentei. Pode até ser que não dê em nada e daqui a um tempo a gente vai estar falando aqui da próxima jornada do jogo, mas nesse momento eu sou 110% na minha jornada empreendedora, eu estudo todo dia, eu converso com pessoas que já fizeram o caminho para tentar ser assertivo. Então, assim, eu acho que a grande chave, conhecimento, né? Isso ninguém vai tomar nunca, né? A não ser que você tenha alguma doença degenerativa. Essa era a penúltima pergunta do recado que vocês tinham para dar para as gerações, mas vocês deixaram recado para 10 gerações. Foi mesmo, é verdade. Mas a gente sempre finaliza o programa porque já faz 1h30, 1h45 minutos que a gente está aqui conversando. 1h40. Abre a cerveja. Vamos já, se Deus quiser. A gente sempre encerra, porque esse é um dos motes do Medicina Ilimitada, é como a medicina, e aí sair de... Sim. Vamos deixar os nossos médicos, né, falarem. Como a medicina mudou a forma de vocês de ver o mundo e construiu, né, e ajudou a construir o Diogo e o Thiago que a gente está vendo aqui. Cara, a medicina, ela me possibilitou
sair do interior do Piauí e conhecer vários países do mundo, várias pessoas, ter a oportunidade de sentar com CEOs de grandes corporações, conhecer pessoas espetaculares que eu admiro como vocês. Então, nada disso teria acontecido se não fosse a medicina, né? Se não fosse um sonho lá atrás que aconteceu. Então, a medicina, para mim, eu digo que ela é o maior, o conhecimento e a medicina foi o maior trampolim alavancador de status social. Eu era uma classe D, que a família ganhava R$400 por mês, né? E eu fui alavancado, eu saí de um faturamento familiar de R$400, quando eu me formei eu era R$10.000. Então, a medicina é isso para mim. É a possibilidade de ver o mundo com outros olhos e de proporcionar isso para as minhas filhas. Não quero que elas sejam médicas, quero que elas façam o que faz feliz, né? Mas quem se propõe e está feliz na medicina, ela tem esse baita possibilidade de abrir os olhos, de conectar pessoas e exatamente ser ilimitada, né? Cara, vou interromper antes, Thiago. Até hoje, nós estamos no 4º episódio, ninguém nunca sentou aqui sem se emocionar, cara. Cara, tem sido um presente grande, né? Isso aqui, bicho. E claramente a gente sente a emoção no teu olhar. Isso é propósito. Eu disse que ele tá bem mais leve do que Tiagão. Paternidade. Paternidade. Qual a idade das meninas? Qual a idade? 8 e 4. Olha só, legal. Tiagão, e aí? Eu acho que eu vou nesse rumo aí, no sentido de que a medicina foi a porta para um vasto espaço. O espaço acadêmico, um espaço de conhecimento não acadêmico, um espaço de conhecimento humano, um espaço de conhecimento de relacionamento, um espaço de conhecimento de função de sistema na sociedade, como é que funciona uma medicina. A medicina deu um baita espaço cujo qual eu pude flutuar, navegar, viajar. Viajar dentro. Então, assim, se não fosse ela, eu tava bem mais restrito. Então, ela que me possibilitou essa amplitude aí. E, Doug, eu admiro muito os médicos. E a gente trabalha como gestor, como profissional, e tá ali convivendo com diversos profissionais, e eu sempre falo, gente, por que médico é médico? Ah, Guilherme, eu só ganho isso. Ah, Guilherme, eu tenho dificuldade. Amiga, por que médico é médico? Por quê? Você sabe quantos livros um médico lê por mês ou por ano? Você já viu um médico, como ele busca o conhecimento, como o Diogo falou muito aqui, como ele busca se aprofundar, de fazer cursos, toda hora ele está buscando, ele está lendo. Gente, é por isso que ele está nesse patamar e você não. Você leu quantos livros esse mês, esse ano? Ah, não deu tempo. Por isso que médico é médico. E aí o meu filho de 9 anos, no ano passado, agora 24, ele leu 19 livros. Pô, legal. Esse celular, ele não pega no meu celular, já sabe. Tem anos, 2, 3 anos, ele não pega no meu celular. E 9 anos. Ele pega no da esposa, né? Mas no meu, não. E ele leu 19 livros. Livros de... Calma. Livros de 200 páginas. Legal. Então ele vê o pai lendo, a mãe lendo, e, poxa, você quer crescer, você quer ter propósito, meu amigo, é o que eu sempre falo para ele. Primeiro, se a gente tem uma missão aqui, que é o quê? Ajudar as pessoas. E agora ele repete isso. Papai, mas você disse que a nossa missão não é ajudar as pessoas. A nossa missão maior aqui é ajudar as pessoas. Só que para isso também você precisa buscar o conhecimento. E se ajudar, né? E se ajudar. Não adianta a gente precisar, né? É verdade. Sim. Cara, não preciso nem dizer que é um privilégio estar aqui com vocês. Assim, eu não sou digno disso, de verdade. Assim, não sou, de verdade. Toda vida que eu venho, me preparo para estar aqui. É uma surpresa maravilhosa. Poxa, a porta está aberta para vocês. Eu acho que esse momento ele vai se repetir várias vezes. Não para contar várias jornadas, mas para contar como é que a IDUM tá, como é que foi essa evolução. É importante que a gente acompanhe e aprenda, porque eu pessoalmente acredito que é uma tendência, a gente já conversou sobre isso, que é uma tendência
na saúde. Eu acho que não tem como voltar atrás, senão essa compilação de dados e esse reforço. E eu só tenho a agradecer a vocês por estarem aqui. E, bom, a gente tem que dar o último recado, né? A gente tem que dar o último recado aqui. O Eric sabe bem disso, que eu tenho que dizer, se vocês gostaram, como é que é? Dá o joia, dá o like, compartilhe e se inscrevam no canal. Obrigado, pessoal. Sensacional. Beijo, valeu galera. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Valeu.